Oiê, eu sou a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos e hoje eu vim fazer algo que eu não faço há muitos meses, que é uma análise concisa, reflexão, tralalala, dos livros que você já viu aí na thumbnail. Esse vídeo, na verdade, eu estou regravando porque eu expliquei um pouco o que aconteceu no meu vídeo anterior. Basicamente, eu sofri um acidente e aí eu tentei postar um vídeo que eu já tinha feito a respeito desses livros, mas eu não me senti bem com aquilo, então eu decidi gravar outro. Basicamente é isso. E sobre os livros que eu quero falar, eu pensei em gravar essencialmente uma análise dessa preciosidade aqui. Porém, todavia, entretanto, esse livro, que foi o último que eu li em 2024, ele me deu faniquitos sobre outro livro. Então, acabou se tornando, ao menos na minha vida, indissociável a leitura e reflexão desse livro sem esse aqui. E cada vez que o tempo passa, quanto mais o tempo passa, a gente percebe o quanto os livros da... Eu não sei pronunciar o nome dela, mas eu acho que é R.F. Kuang, dialogam com outros clássicos da literatura. Ela é da academia, então ela é uma grande conhecedora de livros clássicos. E, gente, por mais que não haja um paralelo propriamente dito, é indissociável, realmente, não fazer um diálogo com essa preciosidade. Então, digamos que, enquanto eu li A Impostora, que, aliás, é muito, muito bom, eu era incapaz de não pensar e ficar meio que obcecada por Raskolnikov. Mas vamos por partes. A Impostora, da R.F. Kuang. Que é esse livro? Esse livro, ele vai fazer uma crítica bem direta ao mundo editorial. Porque aqui a gente vai se deparar com uma personagem que eu me esqueci o nome, porque eu li no ano passado. Eu só lembro da Athena, que é a escritora propriamente dita. June, agora eu lembrei, agora eu me contextualizei. Nós vamos conhecer a June, que é a protagonista desse livro, e ela tem uma melhor amiga, que é a Athena, que é a escritora. As duas são escritoras. Mas digamos que a Athena, ela é muito famosa, então ela já é uma escritora renomada, enquanto a June não é. E isso desperta, de certa maneira, inveja na June, ainda que ela pinte essa inveja como algo natural, ou uma inveja que não é ruim, como se existisse uma inveja que não seja ruim, né? Enfim. Até que acontece um acidente, isso não é spoiler, porque é primeiro capítulo, início do livro, a Athena acaba morrendo. E quando a Athena morre, a June encontra um manuscrito do que seria o próximo livro da Athena de sucesso. E a June enxerga naquilo um potencial para um livro de sucesso, que ela, ao ponto de ela acabar roubando, não existe outra palavra, ela acaba roubando esse livro para ela. Então ela pega esse manuscrito e toma como seu, ela envia para a editora como se ela tivesse escrito. Só que nós temos outra grande questão nesse livro, e eu diria até que em todos os livros da Kuang, porque eu já li outro livro dela, que é Babel, aliás, muitíssimo bom, quero muito fazer um vídeo análise, que também dialoga muito com o meio acadêmico, principalmente com linguística, mas enfim, ela vê esse manuscrito como uma oportunidade de crescer nesse mundo. Só que aí a gente tem essa questão de outra temática muito recorrente nos livros da Kuang, que é a questão da nacionalidade, da etnia, digamos assim, da pessoa, porque a Athena é uma mulher descendente da China e a June é estadunidense, né? Então a gente está falando sobre uma mulher chinesa que ela escreve sobre dores e vivências de pessoas chinesas que uma pessoa estadunidense, que não é nem descendente, é incapaz de vivenciar. E aí a gente cai naquela conversa sobre a importância de a gente ter empatia
e compreender a dor do outro, mas ter plena noção que nós nunca vamos saber o que é efetivamente vivenciar aquilo. Porque por mais que eu me depare que eu veja a pessoa sofrendo, por exemplo, racismo, que é também um tema presente aqui, que a gente veja uma pessoa sofrendo racismo, que a gente entenda a história e entenda a importância de ser antirracista, a gente, enquanto eu, mulher branca, eu nunca vou saber efetivamente o que é sentir isso na pele. Então, por mais que a June, ela tente roubar esse manuscrito, que fale sobre a vivência dos homens chineses durante a Segunda Guerra Mundial, ela é terminantemente incapaz de entender aquilo na pele. Tanto é que ela começa os primeiros crimes, os primeiros não, porque roubar já é um crime, né? Ela começa os próximos crimes, que é se apoderar e tentar personificar aquela história como se fosse sua. Porque quando você não entende a vivência de alguém, você passa a pensar que a sua vivência é mais importante, mais valiosa, como se fosse essa questão de supremacia branca mesmo, de achar que a sua história é mais importante do que a de qualquer outra pessoa. E ela acaba modificando aqueles personagens, ela acaba embranquecendo aqueles personagens, não só no tom da pele, mas também as suas atitudes, as suas culturas, os seus posicionamentos. Então, se o protagonista no livro da Athena é um homem chinês, no livro da June, ela vai fazer com que ele seja um homem estadunidense. Se no livro da Athena a gente dá essa quantidade de personagens para personagens chineses, então a gente vai diminuir. E se no livro da Athena o grande vilão é um homem branco, a gente vai fazer com que ele seja chinês também. E a June até tenta justificar que isso é justamente para não enfatizar um estereótipo de que o homem branco é violento, de que o homem chinês é vítima, sendo que a gente sabe que é isso mesmo, né? Então a gente está se deparando com vários crimes que ela vai cometendo um em cima do outro, desde o roubo que ela fez de um livro que não foi escrito por ela. E por que eu disse no início desse vídeo que esse livro também ele faz uma grande crítica ao meio literário, à questão editorial? Porque digamos que por mais que a editora não saiba que aquilo foi um roubo, que aquilo é uma falsidade ideológica, a editora ela tem indícios de que aquele livro ele tem muita coisa estranha, mas além de não pesquisar a respeito, tentar fazer uma reflexão do que tem errado ali, eles também, como se não bastasse, eles endossam esse embranquecimento. Então, por exemplo, a June, eles modificam o sobrenome dela para dar a sensação que ela é descendente de asiáticos, para vocês terem ideia. Então, por mais que eles não saibam que aquilo foi roubado, eles ainda falam, bom, então a gente vai modificar seu nome para o pessoal achar que você é descendente de asiáticos. Então, a gente vai modificar algumas questões que você vai falar em entrevistas para as pessoas pensarem que você se aprofunda e se interessa muito por essa temática asiática. E aí a gente vai cair de novo naquela questão do protagonismo branco, que é quando a pessoa branca, ela se sente no direito de, além de tomar uma história que não lhe pertence, também fazer com que você tenha certa importância para ela, relevância, como se a sua presença ali fosse até primordial, dialogando até quando a gente tira o vilão de ser um homem branco para ser um homem chinês. E a gente cai naquela questão de salvador branco, sabe? Que, nossa, eu preciso que uma pessoa branca venha me salvar, porque eu sou incapaz de fazer isso sozinho, né? Então a gente tem muito essas questões do meio editorial, de crimes de racismo e essas temáticas que são bem presentes. Só que aí a gente já vai puxar a sardinha para essa preciosidade que foi... Gente, eu tô relendo muito livro em 2025. Foi minha primeira leitura do ano de 2025, porque eu fui incapaz de terminar isso aqui sem começar isso aqui.
E foi uma releitura, graças a Deus, inclusive, porque sempre foi muito difícil ler Dostoiévski na faculdade. E eu acho que agora que eu tô mais velha, eu não sei se eu tô amadurecendo, o que tá acontecendo. Gente, foi uma delícia. E eu fiquei tipo, nossa, como que eu não gostava? Eu cheguei a favoritar esse livro. Porque, digamos que a June, ela começa a sofrer a questão da culpa. Então, ela não vai cometer esses crimes sem ficar totalmente bitolada. E a gente passa a observar uma personagem que ela vai cometendo crime atrás de crime e vai sintomatizando tudo aquilo dentro de seu corpo. Então, ela começa a ficar paranoica. É a culpa, a impregna de um jeito tão forte que é como se ela fosse incapaz de dar um passo sem sentir que tem alguém a observando, sem sentir que todo mundo sabe o que ela fez de errado, sem sentir que ela está prestes a ser presa a qualquer momento, e que não, o maior exemplo disso na literatura do que Raskolnikov. Este homem, que inclusive tem análise, acho que foi a última análise que eu postei nesse canal antes do meu acidente, ele justamente acaba cometendo um assassinato, e aí a culpa o pega, por isso que é crime e castigo. Ele comete o crime, e o castigo dele, mais do que uma prisão propriamente dita, é um castigo moral, um castigo psicológico da culpa que corrói a alma desse personagem e o definha. E a gente se depara com a June definhando a cada página, porque ela se sente culpada desde a vez que ela pegou o manuscrito. Só que ela estava tão obcecada pela fama, por finalmente se tornar uma escritora renomada, conhecida, que ela tenta socar essa culpa para dentro dela, silenciar, jogar para baixo do tapete, mas é impossível. Tanto que eu separei, eu até anotei no meu papel aqui, algumas passagens que dialogam inteiramente. Gente, parece que foi assim, extremamente inspirado em Raskolnikov. Por isso que é impossível deixar de fazer esse paralelo. Logo, quando eles cometem o primeiro crime, ambos tentam justificar. E eu separei as falas exatas. Eu não vou saber falar a página, porque igual eu falei pra vocês, eu fiz esse roteiro antes do meu acidente. E já fazem meses do meu acidente. Então, tudo que me restou foi esse papel de anotações. Então, assim, ó, a June, quando ela comete o crime, ela tenta justificar, falando assim, ó, não foi roubo. Eu reescrevi, melhorei, fiz algo melhor do que ela teria feito sozinha. Então, ela tá no movimento de tentar justificar o que ela fez. Ao mesmo tempo, neste livro aqui, olha o que o Raskolnikov fala quando ele mata a velha. Não matei um ser humano, matei um piolho, um ser inútil e vil. Então ele tenta justificar o fato de ele ter matado uma pessoa, porque aquela mulher, ela meio que, digamos que ela... Eu esqueci o nome exato desse ofício, mas é quando você agiota, ela era agiota, então ele tenta justificar, ela fica tirando os bens das pessoas, o dinheiro da pessoa, sendo que ela também era uma vítima do sistema, mas isso foi papo pro outro vídeo. Aí se vocês quiserem saber mais a respeito, vocês assistem lá a análise concisa desse livro aqui, genial. Mas então, vocês percebem o quanto os dois tentam justificar? Ela tenta justificar que não foi roubo, porque ela reescreveu algumas partes. E ele tenta justificar que ele não matou um ser humano, porque ela fazia mal para outras pessoas também. Só que a culpa é ferrenha, corroeu e definhou ambos os personagens. E eles começam a ficar o quê? Paranoicos. E aí eu separei duas passagens de paranoia quando a June não consegue mais ter paz. E ela fala assim, ela simplesmente está andando pela rua e ela pensa, e se alguém perceber, e se acharem um discurso da Atena, e se alguém começar a comparar os estilos? Então ela começa a entrar nessa paranoia de, meu Deus, e se alguém perceber? E se eu olhar diferente e fulano perceber que eu copiei o livro? E se alguém achar uma foto dela com manuscrito e alguém perceber que eu roubei? E se alguém encontrar que antes o personagem era assim, assim, assado?
Ao mesmo tempo, Raskolnikov, em Crime e Castigo, ele está se deparando com pessoas em volta dele que estão investigando justamente o assassinato daquela mulher e diz: ele queria rir, o Raskolnikov, mas algo dentro dele o impedia. Parecia-lhe que todos já sabiam, estavam apenas esperando o momento certo. Então ele tá tentando disfarçar, ele tá tentando viver, até dar uma risadinha aqui e ali, só que dentro dele ele já tá tão paranoico que ele tá, meu Deus, as pessoas estão rindo, mas na verdade elas estão esperando o momento certo para me pegar. Vocês percebem o quanto dialoga? E até o derradeiro desses livros, eles são muito semelhantes. A gente vai falar sobre uma culpa que culpabiliza, mas ainda não é definitiva, de pessoas que tendem a continuar justificando o injustificável. Então, para mim, fica terminante impossível não citar um sem citar o outro. E eu espero que vocês tenham conseguido entender o porquê desse paralelo. Dialoga muito essa questão da culpa, essa questão de não conseguir dormir à noite, de não ter a consciência limpa porque sabe que fez algo errado e que é indesculpável. Então, eu queria muito trazer esse paralelo e convidar vocês, porque eu sei que às vezes é difícil encarar um clássico, ainda mais quando a gente fala de Dostoiévski. Mas eu acho que se você, honestamente, tá? Eu acho que se você tiver envolvido, de fato, a fim de ler aquele livro e dar atenção para aquele livro com calma, sem tentar ler como se fosse algo tipo por entretenimento, sabe? Eu só tô lendo de qualquer jeito, sem presença, fica um pouco mais difícil mesmo. Então, eu acho que se você conseguir ler com atenção, e se você tiver a fim de ler os dois, vai ter um paralelo tão divertido, porque foi o sentimento que eu tive lendo ambos, que eu estava me divertindo, e eu amava fazer exatamente isso daqui, ó. Pega a impostora, tralalalá. Aí eu pegava Crime e Castigo, tralalalá. Gente, eu fazia isso o tempo todo, porque eu li esse, o último de 2024 e o primeiro de 2025. Então eu ficava com o olho aqui, outro olho aqui, outro olho aqui, outro olho aqui. E eu absolutamente amei, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Sou muito grata, inclusive, de ter feito isso, porque eu acho que agregou muito a experiência de ambos os livros. Foi muito divertido. Depois disso, eu li outro livro da Kwan, que foi Babel. Amei. Eu já falei isso, né? Vou fazer uma análise aqui no canal mais pra frente. Mas, de qualquer maneira, eu queria muito deixar essa indicação pra vocês dessa duologia, que não é uma duologia, mas traz uma experiência muito divertida. Vocês que já leram, vocês repararam nesse paralelo? Ou para vocês foi completamente diferente? Como é que foi a experiência? Se vocês já leram algum dos dois. Eu tô gostando muito dessa autora, eu sei que ela lançou outro livro recentemente, eu quero ler a Papoula dela, que eu acho que é uma trilogia, né? Enfim, aí a gente volta a conversar nos próximos vídeos. Eu queria muito agradecer por assistir, por estarem aqui. Se puder, deixa o like se vocês gostaram do vídeo e também se inscreve no canal, tá bem? Muito obrigada por assistirem e eu os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.